Meu nome é Arthur Soriani, sou recém-doutor em Física pelo Instituto de Física Gleb Vatagem, o IFGW, da Universidade Estadual de Campinas, e estou aqui para falar deste artigo científico publicado ano passado no periódico Physical Review Letters. O nome do artigo é Atalhos para a Quasi-Estaticidade Termodinâmica, e eu escrevi junto com o Eduardo Miranda, lá do Departamento de Física da Matéria Condensada do IFGW, com Sebastian Defner, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e com o Marcos Bonanza, que foi meu orientador, também lá do Departamento de Física da Matéria Condensada do IFGW. O trabalho foi realizado com apoio financeiro tanto do CNPq quanto da FAPESP. Bom, o artigo fala sobre a possibilidade de se manter as equações de estado de sistemas quânticos a tempo finito. Para relembrar, a termodinâmica de equilíbrio nos ensina que um sistema físico macroscópico pode ser descrito por um conjunto de variáveis, chamadas de variáveis de estado, que por sua vez se relacionam através de uma equação de estado em um dado processo termodinâmico. Como exemplo mais famoso disso, temos o gás ideal, em que grandezas como pressão, volume e temperatura, que são as variáveis de estado, obedecem à lei dos gases ideais, também conhecida como equação de Clapeyron, que é a equação de estado do gás ideal. Podemos, então, desenhar processos termodinâmicos realizados no gás ideal, como processos isotérmicos ou isovolométricos, em seu diagrama PV, como vocês podem ver nessa figura. É importante lembrar que tudo isso só é verdade para processos quase estáticos, onde a realização do processo é extremamente lenta e o sistema pode ser considerado em equilíbrio a todo momento. Nesse limite, a maneira como se altera as variáveis de estado em função do tempo é irrelevante. Obtemos o mesmo resultado se variarmos o volume linearmente ou quadraticamente no tempo, por exemplo. Porém, em muitas situações experimentais, não temos tempo suficiente para fazer uma evolução temporal lenta e garantir que o sistema esteja sempre próximo ao equilíbrio, fazendo com que as previsões da termodinâmica de equilíbrio falhem. Sendo assim, uma questão naturalmente aparece. É possível, através de uma manipulação inteligente do sistema em questão, manter as previsões da termodinâmica de equilíbrio em processos que não são extremamente lentos? É essa a questão que queremos responder. Recentemente, nós vimos surgir um grande interesse científico naquilo que se chama de atalhos para a quasi-estaticidade, no contexto de sistemas quânticos, ou seja, sistemas em que a teoria mais adequada para descrevê-los é a mecânica quântica. Nesse contexto, um atalho seria uma estratégia de controle do estado microscópico de um sistema quântico, também conhecido como sua função de onda, a fim de se reproduzir a mesma função de onda que seria obtida numa manipulação extremamente lenta. Tais atalhos são possíveis em sistemas cuja modelagem teórica é simples, como é o caso de armadilhas ópticas harmônicas, por exemplo. Considera-se, então, o tunelamento de um átomo saindo de um estado fundamental inicial a um estado fundamental final em tempo curto. Entretanto, na grande maioria dos experimentos, não temos acesso à função de onda do sistema, mas sim a grandezas macroscópicas, como as variáveis de estado que eu mencionei antes. Esse é o caso, por exemplo, da máquina de Wave 2000Q, um computador quântico que opera à base de polos magnéticos que interagem entre si e com um campo magnético externo. Em um sistema como esse, as variáveis de estado são o próprio campo magnético externo e a magnetização total do dipolo. Nós conseguimos desenvolver protocolos para a variação temporal do campo magnético da D-Wave que levam à conservação aproximada da equação de estado desse sistema em tempo finito. É isso que chamamos de atalho para a quasi-estaticidade termodinâmica, que é o nome do nosso artigo. Podemos ver isso nesse gráfico aqui. Nele, nós temos um diagrama da magnetização e do campo magnético, análogo ao diagrama PV do gás ideal. A linha preta tracejada representa o comportamento da magnetização da D-Wave em função do campo externo, se a evolução for extremamente lenta, representando então a equação de estado do sistema. Além disso, temos três maneiras distintas de se variar o campo externo a tempo finito, e podemos ver claramente que a linha azul, que é a estratégia de atalho que nós introduzimos em nosso artigo, mais se aproxima da linha tracejada, conseguindo então reproduzir aproximadamente a equação de estado em tempo curto. Isso é vantajoso, pois nos permite utilizar a máquina de Wave de maneira que as grandezas macroscópicas evoluam de maneira previsível e bem determinada.